Olá, muito boa noite, bem-vindos a mais um vídeo do canal Benfica 21 e hoje para fazermos aqui um pequeno balanço do jogo entre o Benfica e o Rio Ave, referente à primeira jornada que estava em atraso. Como sabem, não correu bem, nem a nível de resultado, nem a nível de exibição, um empate a uma bola. O Benfica marcou já nos minutos finais, mas o Rio Ave ainda conseguiu empatar, já em tempo de compensação. Portanto, o título aqui deste vídeo, novo treinador, os mesmos problemas, que já vêm do Bruno Lage, já vêm da época passada. Fundamentalmente, não são os únicos, mas são os principais problemas, de facto, jogar contra blocos muito baixos, contra equipas muito defensivas, onde temos muitas dificuldades, devido à falta, diria eu, de criatividade individual e de criatividade coletiva. O problema de facto já vem muito de trás, já falámos muito sobre isso e obviamente o José Mourinho não poderia mudar as coisas em 4 5 dias de tempo que ele tem na liderança do Benfica. Fazendo aqui um pequeno resumo da estatística, o Benfica 7 remates à baliza, o Rio Ave 2, no total de remates o Benfica 19, o Rio Ave 4, cantos 11 para o Benfica, 2 para o Rio Ave, posse de bola 69-31. Portanto, eu diria que habitual, temos mais posse de bola, mais cantos, mais remates, jogando contra estas equipas, como por exemplo o Rio Ave, ainda para mais no estado da Luz, é normal haver esta diferença grande. A nível de golos esperados, como sabem, é uma das estatísticas que eu mais gosto, e o Rui Borges falou nisso no jogo do Sporting como Moreirense, a dizer que, penso eu, que nunca tinha visto uma coisa assim. Eu penso que teve mais de 4 golos esperados o Sporting. Neste caso, o Benfica 2,37 golos esperados, marcou só um gol, portanto, falta também de eficácia, além de faltar qualidade. Também faltou ali eficácia ao Benfica e o Rio Ave teve, diria, uma fantástica eficácia. Tem aqui 0,22 golos esperados no jogo e marcou um gol. Esta foi a constituição das equipas. Estas avaliações estão aqui, eu retirei do site 00, ao qual agradeço. Concordo aqui, por exemplo, com as avaliações do Otamendi, do António Silva. Já não concordo tanto com o Dedic, diria eu. Também aqui o Sudakovski, apesar de ter marcado o gol, também está um bocadinho exagerado, mas foi o gol também de certeza que lhe dá esta nota grande. O Barrenense 7,4 também não concordo. Não jogou muito, de facto não foi e à semelhança de outros jogos, não foi o grande jogo aqui do Barreiras Cheia, mas vamos falar já mais aqui a seguir, que é as notas que eu costumo dar aos jogadores, como sabem. Começando o Turbino, também, e tal como noutros jogos, pouco trabalho, não teve muitas oportunidades para brilhar. O gol também, penso que muito dificilmente algum guarda-redes chegava ali, que a bola foi muito bem metida e, portanto, nota 3, passou quase ao lado do jogo. Os dois defesas centrais, então, os posso colocar os dois aqui no mesmo grupo de análise. Tiveram os dois muito bem, ganharam a maior parte dos duelos, também tiveram algum critério, não são o Tomás Araújo, a verdade é essa, mas tiveram algum critério a sair a jogar, o António Silva com bons passos longos, um cruzamento fantástico, hum, que ia dando golo, hum, confiantes, diria eu, neste momento difícil do Benfica, e não foi por eles que, de facto, o Benfica não ganhou este jogo. A nível de laterais, o Dedic, desde que voltou da lesão, nunca mais fez nenhuma exibição parecida do que as que tinha feito antes. Está a falhar muito na decisão, não está a saber decidir se deverá ir aquela decisão de se vai mais para juntar a linha, se corta para dentro, depois há algumas vezes cortou para dentro, mas acabou sempre por perder a bola. Portanto, não está tão bem como no início da época, longe disso, mas mesmo assim recuperou ali duas ou três bolas defensivamente, recuperação defensiva na transição defensiva, que foram de facto muito importantes para o Benfica e eu diria um bocadinho aqui entre aspas, anos-luz do Dal. O Dal, muitas dificuldades a defender. E depois a atacar, de facto, é confrangedor.
ver que ele não consegue ganhar um contra um. Por exemplo, para ir à linha, ganhar em velocidade, ganhar com uma finta. Não, ele não tem, o Dal não tem força, o Dal não tem criatividade para fazer uma boa finta, tem dificuldades na recepção de bola, e vê-se que isto tudo, se calhar, e as coisas não lhe correrem bem, está-lhe a tirar cada vez mais a confiança. O Dal, ou muito me engano, ou não vai ser de facto a solução para o Benfica aqui nesta posição. E ontem foi um dos que saiu, até o Austin foi para lá também cansadíssimo, também se calhar não foi uma boa opção, mas preocupa-me de facto aqui esta posição. E outra que me preocupa, pelo menos enquanto o Manu não recuperar, que eu acho que é ele que vai ser o titular e que vai salvar o Benfica nesta posição, é o Barrenechea. Uh, Nestes jogos todos, começam a dizer assim, muitos adeptos, um, demasiado otimistas quando são aqui as contratações, que ele é um jogador muito mais diferenciado, que a sair a jogar é muito melhor que o Florentino, que era um jogador desses que precisávamos. Mas eu faço lembrar o Weigl. O Weigl também era muito bom a colocar as bolas a média, a longa distância. Era um jogador que tinha. Era difícil, de facto, perder a bola. hum, mas depois muito curto defensivamente. E o Barrenechea é de facto é curto, é mole, ganha muito poucos duelos defensivamente. E vamos ser realistas, a colocar as bolas, ele não é jogador de fazer passos de ruptura, fazer, jogadores fazer jogadas de isolar os jogadores. Ele muda ao flanco, é verdade, tem alguma qualidade, mas não é um Enzo Fernandes. Podem tirar essa ideia da cabeça e se calhar como ele há muitos jogadores na nossa liga. Portanto, penso eu, pelo menos até a ver, foi um tiro ao lado ali esta contratação. E o mesmo o Rios. Porque o Rios, o que eu vi do Rios agora foi intensidade. Exatamente, é intenso, mas não ganha, a maior parte dos golos nem os ganha, mas é intenso, corre para a frente, corre para trás, vai à esquerda, vê-se em todo o lado, mas depois passa mal a bola, tem más decisões, hum, não, tem muitas dificuldades em colocar passos tensos por dentro, ele lateraliza muito o jogo e, portanto, arrisca-se, se ele não nos surpreender ainda, ele arrisca-se a ser um grande flop do Benfica. Tal como, por exemplo, o Arthur Cabral, que não correu nada bem, e o Rios, eu ainda não vi nada, sinceramente, do Rios. Ainda ali no meio campo, o Sudakov, dou-lhe aqui só nota 3 porque ele marcou o gol, podia-lhe dar aqui uma nota 4, mas eu dou-lhe nota 3 porque, por dois motivos. Houve muitas jogadas que ele quis logo decidir com um passe decisivo. Faz lembrar ali um bocadinho o Cockchu. Ou seja, a bola chega-lhe, ele quer logo isolar algum colega, aí precipitou-se muito. E por outro lado, teve ali muito tempo, períodos grandes, onde não se deu por ele, quase que desapareceu. Mas pronto, marcou o gol, teve outras boas jogadas, nomeadamente na desmarcação dos colegas, mas diria que não lhe posso dar aqui mais do que a nota 3. O Austin, nota 2, pareceu-me muito cansado, pareceu-me mais trapalhão, ele não costuma ser trapalhão, menos assertivo, diria eu, menos assertivo do que noutros jogos. Então, na segunda parte, e quando passou para, para a defesa esquerda, ele estava mesmo muito cansado, muito desgastado. Vamos ver qual é a ideia que o José Mourinho tem para ele. O Ivanovic na esquerda também não resulta. O Ivanovic é um jogador de ser lançado em profundidade, depois dar dois, três toques na bola, e rematar. Não é um jogador para ser ele a assistir os colegas, ou não é um jogador de partir do lado esquerdo, por exemplo, e fazer ali umas fintas e ver para dentro para rematar. Não é isso. O Ivanovic não é isso. Não penso eu que ali aquela posição não é de facto para ele. Pavlidis, também para mim não está em forma, está muito mais trapalhão e perde muito mais bolas do que na época passada. Apesar dos golos que ele já marcou, embora alguns de penalti, de facto não é o jogador da época passada, perdeu confiança, está mais trapalhão, até parece um bocadinho desgastado também. Mas por outro lado, vê-se que luta, vê-se que pressiona, vê-se que quer marcar, vê-se que vive o jogo e é desses jogadores também que precisamos. A segunda parte, entrou aqui o Arsenal veio para a esquerda, quando saiu o Dal, depois no meio campo entrou aqui o Barreiro
também quando ele entrou foi para defender o resultado. O Benfica já estava a ganhar 1-0. Parece que não correu assim tão bem porque sofremos o gol. E ali no gol do Rio Ave, quer ele que é o Barreira cheia, também tiveram alguma responsabilidade de não ajudar a cobrir o jogador quando ele vem para o meio, o jogador do Rio Ave. O Luke Bacchio entrou, eu diria que entrou bem. Atenção, ele teve também más decisões. Ele, o primeiro remate que ele fez foi para a linha lateral do outro lado. Teve alguns centros inconsequentes, mas mexeu de facto muito com o jogo. Teve uma oportunidade em que se isolou, não conseguiu fazer o chapéu ao guarda-redes. Teve um outro bom centro que o Rios não conseguiu chegar. Foi ele que fez a assistência para o Sudakov, portanto mexeu muito, muito com o jogo. Ahm, Penso que faz falta um jogador destes chegar cá e fazer isto. E depois olhamos de facto para o outro lado. O Sheldrup bem tentou. O Sheldrup está-me a desiludir um bocado, confesso. Era um dos meus jogadores preferidos e dos jogadores a quem eu pedia mais tempo. E de facto estão-lhe a dar esse tempo. Mas falta ali sempre alguma coisa. E eu acho que o que mais te falta, se calhar, é intensidade. O Sheldrup é um jogador que, ahm, na minha opinião, nunca vai ser um jogador intenso e falta-lhe de facto essa intensidade para dar o salto. E se calhar vai ser uma eterna promessa. Começa de facto a passar muito tempo, muitas épocas, e ele não conseguir provar. Perdeu várias bolas, teve várias oportunidades de um contra o defesa contrário e não conseguiu. Ahm, Muito poucas bolas ganhou, muito poucas situações de perigo. Não me lembro dele ter criado alguma situação real de perigo. E portanto, não, parece-me que está ali a perder a oportunidade de finalmente se afirmar. O Araújo, o Henrique Araújo já entrou em desespero, tal como noutros jogos. Eu nem sei se chegou a tocar na bola, mas aí também não é responsabilidade dele. Passando aqui para a classificação, o Benfica em terceiro lugar atrás do Sporting, que tem mais um ponto, o Porto tem mais 4 pontos já. De referir também que o Porto e o Sporting já jogaram. Vamos ter também um jogo difícil. Vamos lutar contra o Gil Vicente na próxima sexta-feira pelo quarto lugar. Pelo terceiro lugar, portanto, o Benfica está em terceiro, está em quarto. O Rio Ave continua sem ganhar, mas aqui um empate que vai motivá-lo de certeza para os próximos jogos. Está aqui em 15º lugar. Por fim, aqui os pontos positivos e negativos do jogo. Tem, obviamente, dificuldades para arranjar aqui pontos positivos, mas o Luke Bacchio, já falei, entrou de facto muito bem. Hum, Pode ser ali uma boa ajuda para ver se o Benfica consegue finalmente sair eh, desta maré negativa, que não é só de azar, é também de pouca qualidade. Os centrais estiveram bem. O António Silva teve um jogo horrível na Liga dos Campeões, mas agora esteve muito bem. Voltou a ganhar aquela serenidade e penso também que teve muito bem. E o Otamendi também ao seu nível. Os adeptos, fantásticos também. Obviamente que quando as coisas não correm bem, também têm que assobiar, também têm que demonstrar o desagrado. Isso aconteceu. Hum, e cada vez mais, ali um certo até desespero, mas de facto sempre ter ali quase 60 mil pessoas todos os jogos, mesmo quando as coisas correm mal, é de facto um motivo de orgulho para nós, para os benfiquistas. Muitos pontos negativos, exibição muito pobre, primeira parte muito pior do que a segunda, quase sem situações de perigo, mas muito pobre, muito poucas jogadas coletivas, os jogadores nervosos. Eu diria que os jogadores estão tão nervosos que de facto jogam muito menos do que aquilo que poderão jogar, ou seja, eles próprios pensam que não, que não são tão bons jogadores assim. E a confiança faz muito, muito isto. Depois estou mal o qual que eu estou aqui a dizer, mas peço desculpa, continuam as dificuldades gritantes contra blocos baixos, lá está, já vem do José Mourinho, eu diria que também vem da constituição do próprio plantel, das características dos jogadores, dos treinos que têm feito, e depois plantel nitidamente mais fraco do que na época anterior, quer em qualidade individual, quer em profundidade. Eu já fiz um vídeo sobre isso, a comparar o plantel do Benfica, e mais concretamente o 11 inicial do Benfica da época passada com esta época. Eu vou deixar aqui no final um, esse vídeo, o link para esse vídeo. Um, Coloco em causa que tenha havido, apesar da despesa ser maior, do investimento ser maior, das receitas, do valor investido, apesar do valor investido em jogadores novos este ano
ser superior à receita que tivemos das vendas, o plantel, na minha opinião, não está melhor. Então, para o Campeonato Português, não está melhor porque não, dá a ideia que não foi construído para um Campeonato Português em que o Benfica tem que jogar contra blocos baixos quase contra todas as equipas. Diria que só contra o Porto, o Sporting, talvez o Braga, é que jogam mais de igual para igual. Agora as outras equipas, todas, vão jogar com blocos muito baixos e à procura do contragolpe. E, portanto, eu quero dizer aqui que em qualidade individual, comparando jogador a jogador, quer em termos de quantidade, ou seja, quantidade, ter jogadores de qualidade em quantidade para poder ali utilizar o banco naqueles jogos mais complicados, ir ao banco e ali acrescentar mais qualquer coisa. Eu penso que o ano passado estávamos muito melhor do que este ano. A aposta, e como sabemos, o Bruno Lage próprio afirmou que o plantel foi muito constituído segundo as suas ideias, de facto, e a ideia de facto é apostar mais na fisicalidade, apostar mais ali em jogadores mais fortes, como, sei lá, o Rios, mais atléticos, o Barrenechea, o Ivanovic, são jogadores menos técnicos, diria eu, não são, e mais de força, de serem de atletas, e aí, obviamente, a criatividade fica aqui um bocadinho para trás. E depois, já falámos também disso, hum, Dal, a arena é cheia, Rios, as coisas não têm corrido bem, as exibições, umas atrás das outras, têm desiludido, mesmo nas vitórias que tivemos no início da época, muito importantes, da Supertaça, para a Liga dos Campeões, tivemos vitórias. Eu não diria que eles estiveram muito mal em todos os jogos, mas não houve ali um jogo que a gente dissesse fantástico, um jogo em que o Barrenechea fosse o melhor em campo, o Rios fosse o melhor em campo, em que o Dal conseguisse fazer em que o Dal conseguisse fazer ali a diferença. Não. Em todos os jogos eu diria que me desiludi com estes jogadores. Portanto, esse vídeo que eu vos vou colocar comparando os dois plantéis e os dois 11 do ano passado, do Benfica do ano passado e do Benfica deste ano, desta época, vão lá estar dois slides que eu vou mostrar aqui rapidamente, que têm a ver de facto com os jogadores ahm, que entraram, com os jogadores que saíram e essa comparação. Por exemplo, aqui no 11 inicial, diria que o Dedic melhorou, o Dedic entrou este ano e quem lá estava a defesa de direito era o Tomás Araújo, aí melhorámos. Mas depois reparem, o Dal substituiu o Carreras, de facto, o Carreras, na minha opinião, com muito mais qualidade, não é só na minha, acho que é unânime. Agora é que é, na minha opinião, o Florentino é melhor que o Barrenechea no conjunto. O Barrenechea é de facto melhor a passar a bola, mas o Florentino é muito melhor ali a roubar a bola, a desarmar no aspecto defensivo. Depois, o Orsens mantém-se aqui neste 4-3-3 que eu defini e o Rios, ali, de facto, o Rios compara com o Cockchu e eu penso que não há muito a falar, principalmente nestes jogos, como por exemplo o Rio Ave, onde é preciso atacar, atacar, atacar. De facto, a qualidade ofensiva do Cockchu não tem nada a ver, para melhor do que do Rios. O Sudakov aqui estou a compará-lo um bocadinho com o Alturcoglu, é um bocado injusto, mas tirando, por exemplo, o Sudakov e colocando aqui o Sheldrup, que tem jogado ali a extremo esquerdo, de facto, a verdade é que perde muito para, o Sheldrup, a nível de gols, a nível de assistências, perde muito para o Turco. E depois o Di Maria com o Luke Bacchio. Pronto, o Luke Bacchio, excelente jogador. Penso que vai brilhar muito. Ainda só jogou um jogo, mas acredito, o Di Maria é o Di Maria. Os gols, as assistências, a magia que ele tem. Por fim, aqui este quadro que eu também tenho lá no outro vídeo, que é com os jogadores que saíram. Portanto, os jogadores titulares do Benfica que saíram: Carreras, Florentino, Cockchu, Di Maria, Turkoglu, 2, 3. São 5 jogadores titulares do Benfica. A esse já a juntar o Amdoni, que de facto era um jogador que, na minha opinião, com muita qualidade, não ficou no Benfica, de facto era muito caro, mas que lá está, dava aquela profundidade no plantel do Benfica para, em muitos jogos que entrou, que de facto melhorou a equipa. Dá um total destes jogadores que saíram 62 golos e 39 assistências, ou seja,
Participações diretas em golo de jogadores que saíram, foram 101. Foram 101. Está bem que entraram aqui, nos jogadores que entraram, 78. Mas saíram 101. Saíram jogadores que, ao todo, criaram cerca de 101 participações diretas em golo. É de facto muito. É de facto muito. E perdemos em qualidade do 11 inicial e perdemos, de facto, em profundidade. É a minha opinião. E acho que todos os jogos, estou, a minha opinião, diria que hum, a cada jogo que passa, tenho cada vez mais esta opinião, tenho cada vez mais esta certeza, mas Deus queira que eu me engane e Deus queira que o José Mourinho consiga aí um milagre de luz dele, e coloque aqueles jogadores a jogar. Uma coisa é certa, tenho a certeza que se ele conseguir ganhar alguns jogos, a confiança vai aumentar e a qualidade dos jogadores também vai aumentar. Mas tenho muitas dúvidas que consigam chegar à qualidade destes jogadores que saíram. Vamos ver. Portanto, caso tenham gostado deste vídeo, por favor, coloquem o vosso gosto. É muito importante subscreverem o canal, que é completamente gratuito, colocarem o sininho para terem as notificações de outros vídeos que eu possa, que eu venha a fazer, que eu faço de facto com muita regularidade. Sugestões que queiram, coloquem nos comentários, críticas, estão de acordo, não estão de acordo, para que este canal seja cada vez maior, ou seja, com mais subscritores, com mais vídeos e também cada vez com mais qualidade. Um abraço a todos e muito obrigado a quem está desse lado. Obrigado.